Muitas pessoas chegam para mim e dizem: Olha, Ronaldo, eu estudei inglês ou estudo e não pratico. E estou esquecendo meu inglês porque me falta oportunidade para praticar. Olha, de fato, esse é realmente um problema, porque inevitavelmente vai chegar um momento em que você vai ter que usar o seu inglês e, como você não pratica, na hora em que você mais precisa, vai acabar não sabendo o que dizer. Vai gaguejar, vai ficar pensando no que dizer, ou não vai entender o que foi dito e por aí vai. Ou seja, isso não é nada bom. E qual seria a solução para isso? Olha, você precisa de um método que te ajude a não deixar seu inglês enferrujar. Mais do que isso, você precisa de um método que ajude você não só a manter seu inglês atualizado, mas também que permita que você expanda o seu conhecimento do idioma. Então, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te ensinar uma abordagem prática e fácil de aplicar e que produz um resultado muito bom quando você sente que o seu inglês está enferrujando. Primeiro de tudo, olha, não se preocupa, você não é a única pessoa que enfrenta esse desafio. A boa notícia é que há um método que recomendo e uso com meus alunos em minha abordagem de coach de inglês, que ajuda você a não deixar o inglês enferrujar. A primeira medida que você deve tomar é não permitir que seu contato com o idioma seja interrompido ou mesmo eliminado do seu dia a dia. Eu sei que isso é difícil, principalmente na vida apressada que a gente tem, mas é igual ao que os americanos dizem: no pain, no gain. Ou seja, literalmente, sem dor não há ganho. Ou seja, sem dedicação, sem esforço, a gente não consegue o que a gente quer. Então, para manter o contato com o idioma, você precisa praticar as 4 habilidades de que você precisa para ser fluente em qualquer língua. Primeiro, assista filmes, seriados, ouça músicas em inglês. Mas, como alternativa para quem está começando, eu recomendo assistir a documentários. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube em que eu explico de forma bem lógica as vantagens dos documentários sobre qualquer outra forma para o aprendizado e a prática do inglês. Aí embaixo você encontra o link para esse vídeo. Vale a pena assistir, porque esse vídeo vai te ajudar bastante a entender por que os documentários são a melhor escolha e também as suas principais vantagens. Segunda coisa, tente ler o máximo possível, mas não leia qualquer coisa. O material que você escolher tem que estar alinhado ao seu nível de conhecimento, para que você possa se beneficiar ao máximo. Daí alguém pode dizer assim: mas em uma situação real você não escolhe o inglês que você sabe, você simplesmente tem que enfrentar o que vem. Isso é verdade. Mas também é verdade que o seu objetivo aqui é manter o que você já sabe, não perdendo o que você aprendeu até agora. Seu objetivo, quando assiste a um documentário, por exemplo, não é o entretenimento puro. Se fosse, você assistiria em português. O seu objetivo é aprender e manter o seu inglês. Então, é por isso que o material que você vai utilizar tem que estar alinhado ao seu nível de conhecimento. Caso contrário, se for muito maior, você não pratica e nem aprende. Você fica simplesmente correndo atrás, tentando acompanhar as falas rápidas dos personagens de filmes, por exemplo. E o resultado é previsível. Você não só deixa de melhorar, mas também sai dessa experiência frustrado com o resultado e com o tempo perdido. Porque essa experiência tem que ser proveitosa. A terceira medida que você deve implementar é: essas 2 recomendações que eu fiz, ou seja, escutar e ler, têm a ver com a parte reativa do idioma, mas falta aí a parte ativa, ou seja, passar de ouvinte ou leitor para falante. Eu sei que, morando no Brasil, às vezes é difícil encontrar alguém para praticar inglês. Então você pode fazer o seguinte: no seu dia a dia, tente descrever mentalmente, ou mesmo falando, em inglês, o que você ou outras pessoas estão fazendo, fizeram ou vão fazer. Por exemplo, quando você estiver trabalhando, descreva isso na sua mente ou falando, dizendo assim: I'm doing my job. Ou seja, eu estou fazendo meu trabalho.
as coisas que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que você esteja afim de uma moça, mas tem receio de conversar com ela. Então você diz mentalmente: hoje eu não vou perder a oportunidade de conversar com ela. Today I will not miss the opportunity to talk to her. E um aspecto importante nesse exercício é dar a pronúncia e a entonação correta. Não diga Today I will not miss, né? Como se fosse um robô. Fale naturalmente, com a velocidade adequada. Today I will not miss the opportunity to talk to her. Descreva também o que as pessoas fizeram, estão fazendo ou vão fazer. Por exemplo, My boss told me to work first on the report. Meu chefe disse para eu trabalhar primeiro no relatório. E você pode também usar essa técnica para escrever. Mas lembre-se, use coisas do seu dia a dia, coisas que você realmente faz e precisa saber como dizer em inglês. Não adianta, por exemplo, se você ler um trecho de literatura com inglês erudito, que provavelmente nunca vai usar. Então, em resumo, quais são os benefícios que você recebe com essa técnica simples? Os benefícios dessa abordagem são, primeiro, você treina as 4 habilidades do idioma. Você pratica o listening, o entender do idioma e a pronúncia. Segundo, como reading, ou seja, ler, você reforça o que você já sabe, não deixe esquecer. Terceiro, você tem a oportunidade de expandir o seu vocabulário. Quarto, você exercita a parte ativa com o speaking, ou seja, falar, descrevendo mentalmente ou mesmo falando as ações que você ou outras pessoas fazem. E quinto, você inevitavelmente vai se deparar com frases que você não sabe. E daí, o que acontece? O que acontece é que essa abordagem vai estimular a sua curiosidade, levando você a pesquisar no dicionário, por exemplo, a tradução mais adequada. Vamos dar um exemplo. Seu colega pergunta algo a você e você responde: você decide. Você pode dizer em inglês you decide, mas se procurar na entrada decidir em um bom dicionário, provavelmente você encontrará a expressão it's up to you, que literalmente seria cabe a você, ou seja, você decide. E aí você aumenta o seu vocabulário. Essa abordagem é uma abordagem realista, pés no chão. Não é a solução ideal como ter uma imersão completa no idioma, mas ajuda bastante, porque não adianta você estabelecer metas que não são execuíveis. Por exemplo, você pode dizer: eu vou viajar daqui a um ano, daí eu pratico inglês. O problema é que daqui a um ano você já esqueceu e perdeu tempo não praticando o mínimo possível. Então, a gente precisa de uma solução realista que você consiga fazer agora, já, e que funcione. Com essa abordagem, quando chegar a hora de usar o inglês, por exemplo, na sua viagem, você vai estar mais preparado. E olha, se você ainda tiver dúvidas, tente fazer isso por uma semana e depois compare o resultado se você não tivesse aplicado essa técnica. Compare a facilidade com que você vem montando frases em inglês agora em comparação a uma semana. Você vai ver que melhorou bastante e pode melhorar ainda mais. Essa abordagem é fácil de aplicar, não toma muito seu tempo e oferece bons resultados. E lembre-se, não tenha medo de errar quando usar esse método, porque no final o arrependimento maior é se você não tiver tentado. Então, tente, se esforce, trabalhe duro, porque as coisas vão dar certo, ok? E aí, você gostou da dica? Bem, esse foi um exemplo da abordagem de coaching de fluência em inglês. E o que é isso, coaching? É uma abordagem que eu ensino que se baseia no entendimento do idioma, porque você sabe que você é suficientemente inteligente e não precisa de decoreba. E também não acredita em fórmulas mágicas ou promessas falsas que só querem pegar o seu dinheiro. Como exemplo dessa abordagem, hoje eu expliquei para você uma forma prática e realista sobre o que é possível fazer para você estudar e praticar o inglês sozinho, para não deixar ele enferrujar. Expliquei isso usando apenas o bom senso e argumentos lógicos, e que funcionam. Tudo isso com base na minha experiência comprovada como um professor doutor, tradutor e autor de livros em inglês e português há mais de 30 anos. E se você gostou, assista também a videoaula que eu gravei para você sobre fluência em inglês, chamada Como Aprender Inglês, 4 princípios comprovados, na qual eu explico os 4 pilares da fluência nesse idioma de uma perspectiva de coaching.
Se você ainda não assistiu a essa videoaula, assista, vale muito a pena. Aí embaixo você encontra o link. E não se esqueça também de dar o seu thumbs up, o seu positivo aí embaixo. E inscreva-se no meu canal para receber mais dicas e aulas de inglês, como eu disse, com inteligência e bom senso. Um grande abraço e até a próxima.